Olá, eu sou a Annabelle e neste canal eu demonstro todo o meu amor pela dança oriental e por tudo relacionado a ela, inclusive aos bordados com que nós adornamos as nossas roupitas. Hoje eu vou compartilhar com você 3 pontos de bordado com linha bem simples que a minha mãe me ensinou quando eu tinha só 6 anos de idade. Isso mesmo, quando eu tinha 6 aninhos, ela me chamou e disse: minha filha, você que já está ficando crescidinha, está na hora de aprender a bordar. E me ensinou esses 3 pontinhos, que são o ponto atrás, o ponto cheio e o ponto corrente. Vamos lá fazer comigo? O primeiro pontinho que nós vamos aprender é o ponto atrás. Eu já enfiei aqui minha agulha, agora eu vou enfiar de cima para baixo e vou puxar. E vai formar um tracinho bem sutil. Aí eu vou enfiar agora mais afastado do que esse pontinho aqui que eu fiz. E vou enfiar de volta, né, de cima para baixo, no mesmo ponto em que ele termina. É por isso que chama ponto atrás, porque assim a gente vai sempre voltar. Eu vou colocar a agulha de novo, ó, puxa, e aí volta pro ponto que estava atrás e enfia a agulha e puxa. Então a gente vai sempre voltando. Enfia de baixo para cima, distante. E enfia de cima para baixo no pontinho em que terminamos o anterior. E aí a gente segue fazendo. Isso aqui é bom para fazer traços, tá? Para destacar contornos. Então aqui eu desenhei um arabesco e eu vou contornar todo esse arabesco com o ponto atrás, pra gente ver como fica. Bem, agora o bordado ficou assim. Repare que o ponto atrás evidencia bem um traço linear, bem esse formato assim de linha. Tá bom? E agora a gente vai passar para o ponto corrente. Eu vou fazer outro arabescozinho aqui com ponto corrente. A linha também já está no lugar. Eu vou começar fazendo um lacinho. Ó, vou fazer um lacinho aqui, ok? Uma correntinha aqui. E vou enfiar a agulha dentro no mesmo lugar, ou bem pertinho aqui, de onde a linha está saindo. Puxo e aí eu vou manter um lacinho aqui do lado de fora. Vou enfiar a agulha de baixo para cima, aqui, a partir da distância que eu quero dar nesse lacinho, ó. Aí puxa e ele vai manter esse lacinho aqui arqueado. E aí eu vou fazer de novo, ó, enfio aqui dentro e aí eu vou dar já uma puxadinha pra frente e vou deixar a linha do laço, ela vai ficar presa aqui pela agulha e pela linha que vem seguinte. E aí ela vai desenhando uma correntinha. Esse ponto é bem bacana. Eu bordei ele recentemente numa túnica com linhas douradas, metalizadas. Então, para quem acompanha, né, meu Instagram, meus stories, vai se lembrar direitinho de como é que eu fiz isso. É só isso, ó, enfiou aqui, puxou, tá? Deixa a linha presa aqui, ó, para formar a laçada. E essa laçada vai formando uma correntinha. Esse tipo de ponto, né, o ponto corrente, ele é ótimo para fazer caminho sem fim, para fazer arabescos, né, e ele deixa sempre
esse aspecto de correntinha. Parece até que eu tô fazendo um crochêzinho aqui por cima. Mas na verdade é um trabalho com agulha de costura normal. Aí quando terminar, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto e enfiar bem pertinho de onde ele já está, puxar para poder arrematar. E esse pontinho último aqui que eu dei bem estreitinho, bem pequenininho, ele que prende o lacinho que faz o efeito de corrente. Agora nosso bordado ficou assim. Repare como o ponto corrente ele é mais gordinho. O ponto atrás ele fica bem mais linear. Agora nós vamos fazer um novo pontinho, que é o ponto cheio. E com o ponto cheio a gente vai preencher toda essa parte aqui interior desse arabesco. E ele vai ficar todo preenchido. Primeiro é o seguinte, eu vou trabalhar a linha, eu gosto de trabalhar a linha sempre em diagonal. Então eu vou trazer ela para a diagonal daqui. E vou trazer de volta para ficar do lado, bem de onde saiu essa minha primeira linha aqui. Então, puxei de volta e ela vai preenchendo o espaço. Eu venho aqui, eu posso medir de novo, tá? Para ver como é que fica. Essa eu posso trazer até aqui em cima. E aí eu venho aqui bem vizinha, bem juntinho e puxo, sem deixar um espaço vazio. E aí eu vou preenchendo todo o meinho até eu ter colorido com a linha aqui, né? Toda essa parte interior do arabesco ou do seu desenho. Repare, ela fica sempre, você tem que pensar como um pincel. No meu caso, eu tô fazendo o ponto sempre nesse sentido, tá? Cuidado porque você tem que manter o sentido do ponto. Você não precisa ter um contorno feito para fazer o ponto cheio. Você podia estar fazendo só esse ponto cheio, sem eu ter feito esse contorno aqui com um ponto atrás. Mas no caso eu fiz o ponto atrás, que era no caso pra gente conhecer, né? Ver como é que ele fica, como é que ele funciona. E o ponto cheio a gente vai preenchendo. A ideia sempre é a de preencher um desenho, tá? É muito comum a gente usar ou ver ele no nosso circuito aqui de dança para fazer os mantons de flamenco ou chales de cigana. Esse ponto cheio é que faz todas aquelas flores e folhas bem coloridas dos chales que a gente acha lindo. Então, se você se animar, já pega aí nessa quarentena, já pega aí seu chale e vai trabalhando ele para deixar ele mais bonitão. Agora, bailarina, aprecie a forma simples e ao mesmo tempo especial de bordar com as linhas. Não minimize esse fazer lá do tempo da vovó, só porque ele não tem brilho ou balangandãs. Quando você for bordar com miçangas e pedrarias, você vai precisar fazer os pontos de uma forma muito semelhante a essas para fazer o seu trabalho evoluir belamente. Um beijo! E até a próxima dança!